Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Neste vídeo, falaremos sobre a última aeronave projetada pela Reggiane, capaz de enfrentar os caças aliados mais avançados da guerra, o Reggiane RE 2005 Sagitário. A origem do Reggiane 2005 se dá em uma competição de caças interceptadores organizados pelo Ministério da Aeronáutica em janeiro de 1938. A Fiat estava desenvolvendo um motor de 1.200 cavalos, o Fiat A38, desenhado originalmente para ser equipado no G55 Centaur. No entanto, em visitas às instalações de teste do motor em 1941, o chefe de Estado-Maior da Aeronáutica, o general Francesco Priccolo, recebeu a informação que o motor deveria ser extensivamente modificado e provavelmente não estaria pronto até 1942, deixando a Regia Aeronáutica em severa desvantagem, uma vez que os bombardeios aliados estavam gradativamente intensificando e a Itália não haveria um avião capaz de enfrentá-los. Para remediar essa situação, e tendo noção que as fábricas que produziam o motor alemão sob licença, o DB601, não seriam capazes de atender toda a demanda, foi-se proposto a ideia de melhorar o Mach C202 e o Reggiane 2001 para serem equipados com o motor alemão DB605 de 1.475 cavalos, até então o motor mais potente disponível na época. O trabalho no Reggiane 2005 se inicia em 1º de outubro de 1941 pelo time da Reggiane. Nesse ano, a Alemanha envia para a Itália 3 motores Daimler-Benz DB605 para avaliação pela Regia Aeronáutica. Desses motores, um deles é entregue à Fiat, que desenvolve o G55 Centauro, o outro é enviado para a Mach, que desenvolve o Mach C205 Veltro, e o último, que deveria seguir para a Reggiane, acabou desaparecendo no final de 1941 durante a viagem de trem, sendo localizado somente em abril de 1942. Os primeiros 2 protótipos receberiam os códigos MM494 e MM495. Ao final de novembro, os protótipos já estavam terminados, porém sem seu motor. Devido ao tamanho do motor e à necessidade de modificações, o design do Reggiane 2005 seria um design original da Reggiane, não uma adaptação de outro modelo já existente. O time, liderado pelo engenheiro Giuseppe Maraschini com o apoio do engenheiro Antonio Longhi, desenharam o protótipo. Apesar de muito inspirado no Reggiane 2001, as principais diferenças eram: melhoria no armamento, de 2 metralhadoras e 3 canhões. A asa era montada em peça única em formato semi-elíptico, porém, para a produção em série, seria esperado que a asa fosse dividida em partes para a produção. A cauda era ligeiramente maior que outros Reggianes. Os trens de pouso foram modificados, sendo recolhidos externamente no sentido da asa. Um radiador ventral único, a carenagem do motor mais aerodinâmica, flaps hidráulicos e um cockpit blindado. Como piloto de testes, o Major Túlio de Prato foi contratado. Em 10 de maio, o Reggiane faz seu primeiro voo de teste, durando apenas 15 minutos, já que foi interrompido devido a problemas internos no avião. Durante o voo, a aceleração fez com que o trem de pouso direito saísse de sua posição correta, o que acabou travando-o. Na hora do pouso, o piloto decidiu fazer um pouso de barriga. Apesar desses problemas, o relatório do Major Túlio foi muito favorável à aeronave, que respondia muito bem a seus comandos, tinha um motor excelente e combinava elegância com beleza de voo. O Reggiane 2005 apresentava envergadura de 11 metros, comprimento de 8,73 metros e altura de 3,15 metros. Seu peso vazio era de 2.250 kg e total de 3.120 kg. Sua velocidade ao nível do mar era de 508 km por hora e a 6.000 metros era de 618 km por hora. Seu teto de voo era de 12.600 metros, com autonomia de aproximadamente 1.350 km ou 2 horas e 40 minutos na velocidade de cruzeiro a 6.500 metros. Seu motor era o Fiat RA 1050 RC58 Tifone, tufão em português, de 1.475 cavalos de potência, com 12 cilindros em V invertidos, sendo uma cópia licenciada do motor alemão Daimler-Benz DB605. Esse motor também viria equipar o G55 Centauro e o Mach C205 Veltro. O Reggiane vinha armado com 2 metralhadoras Breda Safate de 12,7 mm, com 350 projéteis para cada arma, localizados na parte superior da fuselagem, sobre o motor, e 3 canhões Mauser MG-151 de 20 mm, com um deles atirando por dentro do cone do nariz e os outros 2 localizados nas asas, com 200 projéteis cada.
A quantidade de Regienes 2005 construídas não pode ser exatamente confirmada, já que as fontes apresentam intervalos entre 32 e 48 aeronaves. Durante o processo de produção, haviam temores que 3 aviões utilizando o mesmo motor levariam a uma falta de motores, visto que estava ocorrendo a mesma coisa com o Regiane 2001, e o que levaria a um atraso na produção. Devido a esses medos, houveram sugestões para que o DB605 fosse equipado somente no C205 e no G55, e o Regiane fosse equipado com o motor Piaggio 19, o mesmo que equipava o Regiane 2002. No entanto, a decisão final foi-se de manter o DB605 no Regiane 2005. Outro projeto foi o Regiane 2005R, um estudo feito para montar um motor a jato Fiat A20 de 12 cilindros com 370 cavalos de potência, junto com o DB605. Haviam também propostas de transformar toda a estrutura metálica do Regiane em madeira para aliviar a demanda por matérias-primas na aeronave e, por fim, transformá-lo em um caça pesado similar ao F-82 Twin Mustang, com 2 Regienes 2005 conectados por uma asa. Seu emprego operacional pela Regia Aeronáutica se deu com o comandante do 22º Grupo Autônomo de Caças Terrestre, o Major Vittorio Minguzzi. Em 7 de março de 1943, Minguzzi foi enviado ao aeroporto de Guidonia para efetuar seu primeiro voo com o Regiane 2005. Em seu diário, escreveu sua primeira impressão com a nova aeronave. O Regiane 2005 tem tudo o que é preciso para se excitar. Finalmente temos a aeronave que precisamos. Após seus testes em Guidonia, o Regiane foi enviado para o aeroporto de Napoli Capodichino, onde foi colocado com a 372ª Esquadrilha, comandado pelo capitão Germano Laferla. Sua primeira ação em combate foi em 24 de março, quando uma formação inimiga foi relatada se aproximando de Nápoles. O Major Minguzzi decolou acompanhado de 2 Devoitines D-520. No entanto, o mau tempo não permitiu a localização de tal formação. Situações similares ocorreram no dia 25 e 27, onde o contato com o inimigo também não foi feito. Finalmente, em 2 de abril de 1943, o contato com o inimigo ocorreu. Minguzzi, que operou o 2005 nessa ação, relatou em seu diário: pouco depois de 18 horas, recebemos a informação do avistamento. A base inteira entrou em alerta. Eu decolei com o Regiane 2005, tendo como alas 3 Mach 202. O grupo inteiro compunha de 3 Devoitines D-520, 8 Mach C-202 e 6 Mach C-200. Comecei a ganhar altitude sobre Nápoles e me ponho em rota de interceptação. Quando avisto a formação inimiga sobre Ischia, conto 24 bombardeiros B-24 Liberators da Força Aérea Americana. Decidi atacar imediatamente, mesmo sabendo que iria me distanciar da minha seção, com a esperança de comprometer os bombardeiros antes de completarem a sua missão. Conto muito com as capacidades ofensivas do Regiane e na surpresa que causarei nos americanos, já que é o primeiro combate que esse avião passará. Eles não o conhecem, quem sabe eu acerto um golpe de sorte. Estava com vantagem de altitude, logo mergulhei contra a formação. Acredito que não tenham me visto, ou que acharam que o único avião não seria problema, e isso me agradou. O B-24 cresceu na minha mira, e a uns 400 metros abro fogo com todas as minhas armas. O avião treme, a cabine é preenchida com uma fumaça azulada. Eu tenho pouco tempo de mira e em poucos segundos tenho que desviar para evitar uma colisão. Com uma brusca manobra, quase tocando o bombardeiro, consigo ganhar altitude. Nesse momento, a formação começa a disparar contra mim, mas devido ao elemento de surpresa, seus disparos são imprecisos. O Liberator que ataquei permanece em voo por algum tempo, soltando uma fumaça sutil, e depois de uma explosão, vejo uns 3 ou 4 paraquedas saírem do B-24, que caem em direção ao mar. Utiliza a velocidade acumulada do Regiane para retomar a vantagem de altitude, novamente atacando outro Liberator da mesma forma que o primeiro, porém não tem o resultado esperado. Retornamos à base às 19h50. Diversos caças foram atingidos pelos artilheiros, porém nenhum com danos severos. O bombardeiro inimigo não teve sucesso, pois a maioria das bombas caíram no mar, e as poucas que caíram em terra não provocaram danos. No total, um B-24 foi derrubado, outros 2 foram prováveis e outros 4 foram eficazmente metralhados. Mais tarde, recebemos o comunicado que os outros 2 Liberators foram derrubados, confirmando nossos abates prováveis. No dia 4 de abril, o aeroporto onde o 22º Grupo estava foi atacado por 5 B-17s. Nesse ataque, a 359ª Esquadrilha perdeu todos os seus aviões em terra, o campo foi destruído e houve a perda de 3 mecânicos, um piloto, o tenente Eugenio Omitini, e 10 mecânicos ficaram feridos. Em perdas materiais,
7 aviões foram destruídos e outros 4 foram muito danificados. O campo retornaria ao estado operacional somente no dia 10 de junho de 1943, 2 meses depois do ataque. Durante o tempo de reparo, o grupo recebeu outros 11 MACs C-202 para substituir os destruídos e um segundo Reggiane 2005. No dia seguinte, 10 MACs e um Reggiane decolam para interceptar bombardeiros. O Reggiane, pilotado pelo tenente Armando Moresi, efetua seus ataques da mesma forma que Minguzi, ganhando altitude e mergulhando contra os bombardeiros. No entanto, os artilheiros responderam primeiro, fazendo com que seu Reggiane fosse atingido em partes vitais e, incapaz de retornar à base, saltou de paraquedas, sendo essa situação a primeira perda de um Sagitário por fogo inimigo. Entre os dias 21 e 25 de abril, Nápoles foi atacada por bombardeiros noturnos, levando o grupo a tentar interceptá-los, mesmo não equipados para caça noturna, o que não gerou resultado. No dia 24, houve um reforço de outros 2 Reggianes 2005 para o grupo, elevando o número de Sagitários para 3 modelos operacionais. Tais modelos operariam em conjunto na interceptação no dia 29, onde 13 aviões, 10 MACs C-202 e 3 Reggianes 2005, pilotados pelo Major Vittorio Minguzi, Capitão Germano Laferla e pelo Sargento Donati. Similar às últimas operações, os Reggianes atacam da mesma forma, ganhando altitude e mergulhando em um ângulo próximo dos 110 graus, se adiantando de outras aeronaves do esquadrão. Imitando sua primeira missão no Reggiane 2005, Minguzi enquadrou um B-24 e abriu fogo, e o derrubou. Porém, a oposição inimiga danificou seu motor e seu radiador, o que o forçou a se retirar do combate e cogitar saltar de paraquedas. Porém, mesmo com os danos, conseguiu retornar à base e preservar a integridade do Reggiane. Após o retorno de todos os aviões, 4 B-24s foram derrubados e confirmados, 2 feitos por Reggianes, um do Minguzi e um de Donati. Em maio, outros 2 Reggianes são enviados ao esquadrão, elevando o número de aviões para 5. No dia 13 de junho, o Major Tullio Arduini faz um pouso acidentado para evitar uma colisão com outra aeronave. Seu avião sofre danos sérios ao trem de pouso e às asas, o que o colocaria inoperante até o final do mês. Entre os dias 13 e 21, o esquadrão permaneceu sem operações. No dia 21, os pilotos do 22º Grupo enfrentam novamente incursões aliadas. Pela manhã, decolam em busca do inimigo, porém não o localizam. No período da tarde, uma formação inimiga é confirmada. Para interceptação, 10 MACs, junto com o Reggiane 2005, pilotado por Minguzi, são lançados para enfrentar mais de 100 bombardeiros B-24. Porém, para surpresa dos italianos, esse foi o primeiro encontro da Regia Aeronáutica com as formações em Combat Box, onde os bombardeiros se organizavam de forma a aumentar a proteção da formação. Devido a essa nova tática, os interceptadores italianos não são capazes de penetrarem na formação. Porém, após o bombardeio, 3 B-24s, possivelmente devido a erros de manobra, acabam se afastando demais da formação, o que permite que os italianos os danifiquem severamente. Após o retorno, todos os 11 aviões constam em terra e os pilotos relatam o possível abate de 6 aeronaves. Mas, logo após o retorno, uma nova ordem para a decolagem é recebida, forçando a decolagem dos últimos aparelhos operacionais restantes, com o Capitão Laferla decolando em um Reggiane 2005 acompanhado de 4 MACs. Dos 5 aviões que decolam, somente 2 MACs e o Reggiane retornam, com um dos MACs fazendo um pouso forçado devido a danos recebidos na missão. Porém, seu piloto, o sargento Luciano Ferrara, sobrevive. 5 dias depois, o aeroporto onde estavam baseados é novamente atacado, com 4 aviões sendo danificados, entre eles um Reggiane 2005. No começo de julho, a 372ª Esquadrilha é transferido para o aeroporto de Catania-Sigonella, na Sicília, para auxiliar na defesa da ilha em caso de invasão aliada. Embora o tempo de operação tenha sido somente de 4 dias, entre os dias 10 e 14 de julho, sua estadia foi marcada por caos e combates intensos, pois além de enfrentarem as aeronaves aliadas, compostas principalmente por Spitfires e P-38s, ainda tinham que enfrentar as péssimas condições logísticas e a possibilidade de fogo amigo, já que o Reggiane 2005 era uma aeronave ainda pouco conhecida pelos defensores alemães e italianos. Devido a isso, um Reggiane 2005 foi perdido na manhã no dia 11 de julho, onde, em uma patrulha, 2 Reggianes se encontraram com 2 Bf-109 nas vizinhanças do aeroporto de Catania. No meio das manobras evasivas dos Reggianes, um deles, pilotados pelo segundo tenente di Lissano, acaba desaparecendo. Na tarde do mesmo dia, 5 Reggianes 2005 são alocados em uma missão de escolta de bombardeiros de mergulho Reggianes 2002 durante um ataque a navios inimigos.
Nessa operação, um outro Reggiane 2005 é perdido, pilotado pelo tenente Gigi Nitola, sendo esta a primeira e última missão do tenente, tendo sido derrubado por um Spitfire. No dia seguinte, o aeródromo é atacado por um único Spitfire. Um Reggiane 2005, pilotado pelo tenente Wagner, se aproximava para o pouso quando foi enquadrado pelo caça britânico. Porém, para sua salvação, outro Reggiane 2005, pilotado pelo tenente Torresi, estava no ar e o interceptou. Após um curto dogfight, onde o Reggiane se saiu superior ao Spitfire em todos os aspectos, o Spitfire foi derrubado. No dia 13, o alarme de ataque aéreo é novamente soado, porém somente 2 Reggianes 2005 conseguem decolar, já que o aeródromo foi severamente danificado e os Reggianes evitaram o combate devido à esmagadora quantidade de aeronaves inimigas no céu. Após o bombardeio, o pessoal em terra içou a bandeira vermelha na torre de controle do aeródromo, o que significava a destruição completa da pista e a incapacidade de receber qualquer avião. Além disso, com o avistamento de paraquedistas britânicos a menos de 50 km do aeródromo, foi dada a ordem de destruição de todas as aeronaves em terra. No fim da estadia da Sicília, dos 10 Reggianes enviados, somente 2 se tornariam, com 8 sendo perdidos em combates, bombardeios ou destruídos em terra. Após isso, houve um hiato nas operações até 18 de julho, quando outros 4 Reggianes 2005 foram recebidos na 372ª Esquadrilha. Nesse ponto, o número total de Reggianes 2005 eram de 7 aparelhos, mas somente 5 operacionais. No dia seguinte, os aliados atacaram Roma com B-24s. Para a defesa da cidade, todas as aeronaves de caça disponíveis na vizinhança receberam a ordem de interceptação, incluindo 5 Reggianes. Após o ataque, a contagem total de abates foi de 8 bombardeiros, com 2 sendo contabilizados por Reggianes na 372ª. Em 20 de julho de 1943, um Reggiane 2005, pilotado pelo Major Minguzzi, junto com outras 4 aeronaves baseadas em Capua, receberam uma ordem de interceptação. No entanto, 20 minutos após a decolagem, o motor do Reggiane sofre um problema mecânico que evolui para um incêndio. Mesmo diante dessa condição, Minguzzi conseguiu fazer um pouso de emergência e é hospitalizado em Caserta. No dia 26 de agosto, foi emitido um telegrama que ordenava a toda a frota de Reggianes 2005 a suspensão de operações de combate devido a problemas contínuos com a cauda. Essa ordem se deu devido à perda de um Reggiane, pilotado pelo tenente Signorini, em uma operação no dia anterior, dia 25 de agosto. Nessa missão de interceptação de bombardeiros sobre Salerno, os 5 Reggianes lançados foram atacados por caças aliados e, durante as manobras evasivas, a cauda do tenente Signorini acabou se partindo. Coincidentemente, a ordem de suspensão marcou o fim das operações do Reggiane 2005 pela Regia Aeronáutica. Contudo, esse não seria o fim da sua história na Segunda Guerra Mundial, já que serviria com a República Social Italiana, especificamente com a Aeronáutica Nacional Republicana. Com o armistício italiano em 8 de setembro, 6 Reggianes 2005 foram capturados. 5 foram utilizados para o treinamento de pilotos, sendo retirados do serviço ativo em 44 a fim de simplificar as linhas de suprimento alemãs, e um exemplar foi enviado para o Departamento de Testes de Torpedos Aéreos para se estudar a possibilidade de utilizá-lo como torpedeiro. Além dos 6 modelos prontos, os alemães ainda ordenaram que as fábricas produzissem mais Reggianes seguindo o padrão de controles alemão. O total fabricado é incerto, mas gira em torno de 13. O destino dessas aeronaves também é incerto, já que fontes dizem que um deles operou na defesa aérea de Berlim ou nos campos petrolíferos de Ploiesti, na Romênia, e outras fontes dizem que serviram sob ordens do Luftdienstkommando Italien e outras que estavam em serviço com o Fliegerzielstaffel 20, mas nenhuma dessas pode ser dita como correta. Existem kits do Reggiane 2005 em diferentes escalas. Na escala 148, há opções das marcas Special Hobby e Sword. Na escala 172, existem as opções da LF Models, da Pavla, da Pegasus, da RS Models e da Sword. E na escala 132, temos a opção da Pacific Coast Model. Os modelos aqui representados são da escala 172, montados pelo modelista Paulo Rago, sendo pintado com tintas da marca PR Colors. Este primeiro modelo, um kit Pavla, representa um Reggiane 2005 da 372ª Esquadrilha do 22º Grupo Autônomo de Caças Terrestre. Já esse segundo modelo, um kit da RS Models, representa um Reggiane 2005 da Aeronáutica Nacional Republicana. Muito obrigado por assistir ao vídeo.
Se gostou, deixe seu like e compartilhe o vídeo para ajudar no crescimento do canal e nos vemos nos próximos vídeos.